Boa tarde, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Ayrton. Estou aqui para ministrar uma aula de geografia com a turma do oitavo ano. Então, assim, ó, é uma web aula. E estou aqui porque essa situação nos tem levado a buscar alternativas. E agora, como a gente sabe, a gente vai ter que ficar. Previsão é que a gente vai ficar mínima e vai entre julho adentro com essas aulas e a gente não pode perder, senão pode dar um prejuízo na educação de vocês, na continuidade da aprendizagem de vocês. Então, assim, eu quero dizer que é uma alternativa. Outra coisa, eu quero dizer para vocês que essa semana, assim, nós estamos seguindo um cronograma que foi estabelecido pela Secretaria de Educação. E que não pode, a gente não quer, assim, pesar vocês, a gente sabe que senão vocês entupir vocês de conteúdo e atividades que fica ruim também. Então a gente vai assim, essa semana vocês vão receber aulas de geografia e história, que são as áreas da humanas. E assim, ó, o professor está mandando esse material, é um texto, vai um texto, tem essa web aula, que é esse vídeo, e vai também um PDF, uma folhinha com 5 questões, são 5 atividades. Certamente quarta-feira o professor vai mandar mais uma web aula e mais um textinho e mais 5 questões, 5 perguntas. É muito importante, pessoal, que vocês façam essas 5 questões e tirem uma foto e enviem para o professor. Por quê? Essas atividades ela vai constar para vocês que vai ser o registro da presença de vocês, como se fosse a chamada, e a avaliação. Então, vocês vão estar sendo avaliados, julgados pelas essas atividades. Então, é preciso, porque se não tiver, vocês não vão ter como justificar, porque isso aí a gente é subordinado, fiscalizado, tem leis, tem que dar uma legalidade para essas aulas. Então, a gente precisa de ter um material justificado. Outra coisa que o professor quer falar com vocês, quem não tiver condições de imprimir essas folhas, pode ir na escola nas quartas-feiras de manhã. Tem um horário, acho que é 1 hora, 2 ali, que fica das 9 às 10, que é disponibilizado daí as folhas lá na aula, que vai para o e-mail da escola. Então, nesse primeiro momento aqui, eu vou falar com vocês, essa aula vai ser sobre território e nações do mundo. Depois, já no próximo aula, o professor já vai dar um panorama geopolítico, a economia e geopolítica mundial. Então, quando a gente fala território, vocês têm que lembrar uma vez, lembra daqueles conceitos de geografia que a gente tem o lugar, tem as regiões, tem aquela coisa da paisagem, tudo faz parte do espaço geográfico. O território ele está atrelado à palavra poder, que é de propriedade. Vocês têm o território da casa de vocês, existe o território da escola. Então geralmente são atrelados à palavra poder, domínio. E ou vamos supor, tem a escola, ela tem os limites da escola, o território, ele faz divisa ali, eu vi, tem uma casa do lado da escola. Ali, aquilo praticamente é uma fronteira. Então, a gente tem aquela ideia de território uma área de domínio. É a mesma coisa com os países. Todos os territórios, eles existem as fronteiras, as delimitações de coisa. Uma questão bem importante que vocês vão ter a analisar, que vocês vão saber a diferença entre território e uma nação. Existe a nação brasileira e o território brasileiro. Então vocês têm que saber, é uma questão, questões geográficas, do estudo da geografia, que muitos geógrafos têm se debatido muito hoje em dia, essa questão da nação e o território. Bom, para começar a gente saber falar sobre os territórios, a primeira coisa que a gente vai falar são os continentes. Que os continentes são formados por mais de um território. É uma forma de regionalização para a organização do estudo. Primeira coisa que a gente vai falar
São 6 continentes, isso é muito básico você saber. São 6 continentes. Vejam quais são. Primeiro, a Antártida, que é um menos ocupado, que é um território, embora haja ocupação, até o Brasil tem presença lá, tem base permanente lá na Antártida. Tem o território da Antártica, que é um território frio que fica no extremo sul do planeta. Depois tem a América, a África, que são os. Você está tentando fazer por ordem alfabética. A Antártica, América e África. Os 3 continentes. E Ásia. Ó, América, Antártida, África e Ásia. 4 continentes com A. Depois tem a Europa e a Oceania. Fecha os 6. Então, assim, ó, vocês vão, no 8º ano, vocês vão ter um foco maior, vocês vão ver depois na América e na África. Depois, no 9º ano, vocês vão ver que vocês vão estudar a Europa, Ásia e Oceania. Então, assim, ó, falando em território, o professor vai entrar no conceito de território. Território é aquela área delimitada por uma fronteira, uma área de poder. O professor falou para vocês, o exemplo de vocês é a própria casa de vocês. A nação, ela é formada basicamente pela cultura e a religião. Vamos supor assim, a cultura do carnaval. É uma cultura, embora haja em outros países, essa cultura do Brasil, ela tem a sua particularidade. O carnaval brasileiro não é o mesmo que tu vai ver nos Estados Unidos, não é o mesmo que tu vai ver na Inglaterra. Então, cada cultura tem essa particularidade. Vamos supor a religião. A religião, ela forma, tipo, no Brasil. No Brasil, a gente sabe que a grande maioria da população é cristã. Embora nós sabemos que também existem muitas outras religiões dentro do Brasil. Existe o do Islã, existe o do hinduísmo, existe uma infinidade, candomblé, existe budistas, outras religiões, deixa o professor lembrar, espíritas. Então são muitas religiões que formam a cultura, que formam a nação brasileira, que são todos interligados, nós todos assim manifestamos. Vamos supor, a gente tem o costume de se presentear no dia 25 de dezembro. Por quê? Por causa que isso aí é uma cultura cristã, que se comemora o aniversário de Jesus Cristo. E essas culturas, essas coisas, tudo isso que faz conectarmos nós, tipo do futebol. Nós no Brasil temos a cultura o esporte, de praticar o futebol. Nos Estados Unidos não tanto. Nos Estados Unidos eles têm mais apreço pelo basquete, basquete, outro esporte que eles gostam do futebol americano muito lá, que é diferente do nosso futebol. Então, tudo isso aí é a cultura. E dentro desses países, desses territórios, ainda existe um exemplo que eu vou dar, tipo, falando de Brasil. Nós temos povos indígenas. Eles têm a própria cultura deles, eles têm a própria religião deles, diferente muitas vezes da nossa, da maioria. E daí, então, ele se torna-se aí uma questão de formar as tal de minorias. São minorias que ficam atreladas, subordinadas às essas maiorias. Então, tipo, como no Brasil nós temos uma maioria cristã e de outras assim culturas, que elas acabam submetendo essas minorias. E elas, muitas vezes, elas nem território têm. Tanto é que hoje em dia há movimentos para regulamentação de terras indígenas para que eles possam ter uma autonomia, eles possam ter uma regulamentação, possam exercer a plenitude de sua cultura. Então, tudo isso está subordinado à nação, ao conceito de nação. No Brasil, eu mesmo vou deixar uma questão. Eu acho que provavelmente eu vou colocar uma das atividades que eu quero que vocês reflitam. Hoje em dia, com
antagonismo dessa nossa realidade política atual, nós temos sendo tornado uma nação ou nós temos sendo simplesmente um território. Então, assim, eu quero que vocês reflitam sobre esse questionamento. Por que nós não estamos deixando de ser uma nação para sermos simplesmente um território? Então, esse é um questionamento que o professor vai deixar para vocês fazerem. Deixa eu subir aqui, ó. O professor está fazendo porque, assim, é bastante conteúdo e o professor está tentando fazer uma forma bem objetiva e resumida para vocês. Porque é para não se tornar difícil para vocês terem uma aprendizagem. Nós não podemos perder o foco de vocês, que é a aprendizagem de vocês. Também, professor, tem uma questão para falar assim, ó, que hoje em dia no mundo, devido às fronteiras, elas muitas vezes elas estão em constante mudança. Até pouco tempo, eu me lembro, há um tempo atrás, eu vendo, tipo, o Brasil, o território brasileiro, ele era menor que os Estados Unidos, Canadá e Rússia. Hoje ele está menor que a China. Daí eu digo, mas minha época de escola, o Brasil era maior que a China. Daí, então, por que foi? É que tem algumas áreas que foram incorporadas pela China. Então, quer dizer que a China aumentou o território dela. A Europa mesmo, quando era minha época de escola, tinha um país que vocês iam falar, a antiga Iugoslávia. Iugoslávia era um país europeu. E foi um conflito, foi na década de 90 agora, bem recente. Foi um conflito bem pesado, assim, morreu bastante pessoas, houve massacre, teve conflitos, porque nessa Iugoslávia era um país grande, mas na verdade haviam grandes questões culturais, havia partes ali que eram islâmicos, partes cristãos, mais aquela questão do socialismo, outros mais capitalistas, e se chocava, deu bastante conflito. E daí desse país, que era a Iugoslávia, ela acabou se dividindo e formou a Croácia, a Sérvia, o Kosovo, Sérvia-Montenegro. Então, assim, se formou a Eslovênia. Então, assim, se formou vários outros países de um só. Se dividiram, eles entraram em conflito. Hoje eles estão em paz hoje. Então, assim, mas ainda há tipo, regiões como a Ucrânia mesmo, que tem que é a região da Crimeia, lá da Índia. Na Índia tem uma disputa com o Paquistão. Então, há muitas áreas ainda de conflito, disputas. O próprio aqui, eu vendo a Venezuela, estava em disputa, com uma disputa territorial, eles não estão em conflito, mas eles estão em disputa judicial sobre um território do Suriname. Aqui tivemos a Argentina em conflito com a Inglaterra por disputa dos Falcons, que seria as Malvinas, que os argentinos chamam, e os ingleses, os britânicos chamam de Falcons. Então, é uma outra questão que leva a esses conflitos, essas fronteiras, desses domínios. Então, muitas vezes elas acabam se alternando. Então, assim, é bem importante vocês saberem o que é território, que é diferente do que é nação. Todo território é formado tem as suas fronteiras, que é formado por uma cultura. O que geralmente faz a base de uma nação é a cultura e a religião. E muitas vezes a língua também, a escrita também é uma das coisas que vai formar essa cultura. E dentro dessa cultura, muitas vezes, é formado o Estado. Eles são formados a sua legislação, que daí eles se tornam independentes, eles se tornam soberanos. E por isso que às vezes as minorias acabam, tipo, elas não tendo participação dessas decisões e elas acabam sendo submetidas tipo, as decisões, tipo, que nem um exemplo só para vocês. Na própria Constituição vocês vão ver que tem partes que ela fala assim, tem um crucifixo dentro do meio do parlamento, que era uma coisa lá que é um símbolo cristão. Daí muitos dizem, não, mas como? Nem todo brasileiro é cristão. Então, mas só que era uma grande maioria, era.
Então, dá para se dizer que nós temos 70% da população brasileira cristã. Então, ela acaba tendo um domínio sobre as outras. Mas tem essas questões, tudo essas são questões culturais. E às vezes há territórios que tentam também, hoje em dia no mundo mesmo, vocês vão ver que tem disputas globais, assim, que eles falam esse imperialismo, políticas absolutistas, imperialistas, que eles estão tentando atrelar nações emergentes, países, como muitas vezes que eles chegam, muitas vezes tem reformas políticas que eles chegam, estão sendo impostas por outras nações e não está sendo discutida com o próprio povo. Então, todas essas questões que vocês têm que ter, por isso que a gente estuda geografia, para nós ter um olhar, entender de onde está vindo, o que está gerando essas tomadas de decisões. Então é isso, pessoal. Provavelmente agora o professor vai botar mais uma aula. Qualquer dúvida, vocês me chamem a qualquer momento, não tem problema. Façam essas atividades. O professor vai mandar uma folha, vai ser um PDF, vai ter 5 atividades. Elas vão estar uma abaixo da outra. Não vai haver espaço para vocês colocarem a resposta entre uma pergunta e a outra ali, porque o professor já vai fazer na sequência. Mas o que vai fazer? Vocês vão ter a folha e vai ter um espaço em branco embaixo da folha. Esse espaço em branco, vocês vão botar assim um R1 e escrevam a resposta lá da atividade 1. Um R2 e escrevam a resposta da 2. Então, assim que vocês vão fazer. Então, assim, vão ser 5 perguntas agora, nesse primeiro momento dessa segunda-feira. Depois, provavelmente na quarta-feira, o professor vai mandar mais uma aula e mais 5 perguntas. Vocês têm que responder e mandar essas fotos. É muito importante, pessoal. Até eu peço que, se tiver algum colega assim que souber que tem algum colega que não está recebendo as questões, que tentem enviar, avisem, peçam um retorno, peguem um telefone do professor, mandem para ele enviar um WhatsApp. Então, assim, nós precisamos fazer isso. Então, assim, nós vamos ter que se conectar, nós precisamos todos nos ajudar. E aí já entra aquela questão da empatia, que então nós precisamos ter um olhar, deixar de sermos egoístas, de pensarmos só em nós mesmos, e temos que nos ajudar. Outra coisa que o professor quer falar com vocês, que, assim, eu vi que tem algumas pessoas que elas estão tendo o telefone, às vezes o meu telefone não está funcionando, está travando. É porque a memória, a capacidade do aparelho deve estar cheia. Então, assim, vocês dêem uma olhada nos aplicativos desnecessários. Tentem ver, assim, aquilo que está mais desnecessário. Removam alguns aplicativos. Olhem nas fotos, nas galerias de vocês, assim, vídeos, fotos, assim, que não tem. Tentem remover um pouco para dar mais memória, que isso vai melhorar a capacidade do aparelho de vocês. Então é isso, pessoal. Um bom dia para vocês, um bom trabalho, um bom estudo. Fiquem com Deus. Qualquer coisa que precisarem, chamem o professor. Valeu, abraço.